Salve galera do canal, antes de mais nada eu quero pedir para você que já é inscrito aqui no canal, não esqueça de deixar o like nem de compartilhar o link do vídeo com os amigos nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, aproveita que você está aqui, já curte o vídeo, comenta, compartilha. Não esquece de ativar o sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos toda semana, beleza? Recapitulando de onde a gente parou, e eu acredito e eu espero que esse seja o último vídeo dessa série, eu já não aguento mais falar mais sobre isso. Recapitulando onde a gente parou, conversei com a minha mãe, ela estava com um tumor no seio, ela não sabia se era maligno ou benigno, ela tinha feito um exame, estava esperando o resultado, e aí juntou tudo isso dentro de mim, eu estava muito mal, muito mal. Aí eu tinha feito a comida dele, tinha comprado cerveja pra gente tomar, tomei 2 latinhas e fui dormir. E ele ficou deitado no sofá assistindo e eu fui pro quarto dormir. Quando eu estava deitado no sofá, deitado na cama, né, pensando na vida, eu chorei inclusive naquele dia, um pouco antes dele entrar no quarto. Ele entrou no quarto, sentou na cama dele que era de frente à minha e falou pra mim, né, que eu estava estranho. Falou: você tá muito estranho. Eu falei: eu tô passando por um monte de coisa que você nem imagina. Aí ele pegou e falou assim: mas eu fiz alguma coisa pra você? Eu falei: não. Ele: então, por que você tá estranho comigo? Eu falei: eu não tô estranho com você, eu tô estranho comigo mesmo, eu só quero ficar quieto, eu não quero conversar, eu quero ficar de boa. Aí ele falou assim: mas conversa comigo, eu sou seu amigo. Ele: não, você não é meu amigo. Eu falei pra ele. Aí ele acendeu a luz e saiu do quarto. Aí eu falei: volta aqui, apaga essa luz, eu quero dormir. Aí ele: não, eu quero que você venha aqui. E eu: venho aqui aonde? Ele: aqui na sala, vamos conversar. Eu falei: não quero conversar. Ele: vamos conversar. Eu: não quero, vamos, não quero, vamos, não quero. Aí eu levantei para apagar a luz. Quando eu levantei para apagar a luz, ele entrou no quarto, pegou pelo meu braço e saiu me puxando para a sala. Pediu para me sentar no sofá. Eu falei para ele que eu não ia sentar, porque eu não queria conversar. E aí eu comecei a me emocionar, né, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Eu comecei a querer chorar. E aí ele começou a falar que eu estava fazendo drama, que não precisava chorar por causa daquilo. Que eu não estava sendo amigo dele, porque eu não confiava mais nele, porque eu não falava mais nada pra ele. E aí eu comecei a falar pra ele, né? Realmente, eu não confio mais em você. Você não é meu amigo. Se eu tiver que desabafar, não vou desabafar com você. E não sei o que e tal. Aí eu falei: quer saber? Eu vou comprar um cigarro. Eu tava tentando parar de fumar. Aí eu fui pegar a chave da geladeira, a minha chave, que estava em cima da geladeira. Aí eu estiquei a mão para pegar a chave, e ele foi, pegou a chave primeiro que eu, e falou assim: não, você não vai fumar. Eu falei: eu vou. Ele: não, você não vai. Eu falei: eu vou, o pulmão é meu. Ele: mas já tem 2 semanas que você está tentando parar, e você não está fumando, e agora você vai fumar por causa disso. Para com esse drama. Aí aquilo me irritou, e aí eu fui direto em direção à porta, porque eu vi que a chave dele estava na porta. E quando eu passei por ele, ele grudou no meu pescoço por trás, assim. Ele subiu em cima de mim como se fosse me dar um mata-leão, sabe? Quando ele fez aquele gesto, eu já me virei pra ele e já tentei me soltar dele. E a gente começou a se agarrar, tipo, não se agredir, mas sabe, tentar se desvencilhar um do outro. Daí a mesa afastou com tudo pro armário, caiu alguma coisa de cima do armário em cima da mesa, caíram coisas que estavam em cima da mesa no chão, e a gente começou a tentar se safar. E eu: me solta, caramba, me solta. O que você tá fazendo? E a gente começou a ir pra via dos fatos. A gente acabou se agredindo. Nessa que a gente começou a se agredir, ele tentou de alguma forma, eu arranquei um relógio que ele tava no pulso, arranquei e taquei no chão. Ele virou um bicho na hora que ele fez isso, que eu fiz isso. Ele tentou pegar alguma coisa que estava embaixo da pia, que eu acredito que era tipo um machadinho, que era bem pesado. E aí eu chutei ele, eu não deixava ele chegar perto da pia. Joguei, a gente destruiu a casa inteira. Joguei o escorredor de louça no chão, com louça em cima, com panela em cima no chão. Aí nessa eu peguei uma raquete de matar mosquito e quebrei ela na cabeça dele. Daí ele puxou a porta com tudo e saiu correndo.
Aí eu chorei, 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 lavei meu rosto no banheiro, fui lá, juntei todas as coisas, coloquei em cima da mesa, coloquei em cima da pia. Varri as coisas que tinham quebrado do chão. Quando eu estava terminando de varrer, a mãe dele chegou com um pedaço de pau, gritando, perguntando cadê o filho dela, que eu tinha tentado matar o filho dela, que ela já estava sabendo que eu tinha tentado matar o filho dela. E ela começou a bater com um cabo de vassoura na mesa, assim, destruiu a mesa. E aí tinha uma faca suja de manteiga que ele tinha usado para passar pão. E aí ela pegou a faca dizendo que eu queria ter estava tentando matar o filho dela com aquela faca. E eu falei, essa faca tá suja de manteiga. Quem usou essa faca foi seu filho. Eu não tô entendendo por que você tá gritando. E ela gritava, gritava e batia assim na mesa com um cabo de vassoura. Aí de repente do nada ele apareceu no portão, né, e começou a gritar, mãe, sai daí, mãe, pelo amor de Deus, ele vai te matar. Mãe, sai daí que ele vai tentar te matar também. E eu fiquei assim, tipo, todo perdido sem entender o que estava acontecendo. E aí eu peguei e saí. Aí eu saí em direção a... sem saber para onde ia. Saí em direção à entrada da favela. Aí nessa eu cruzei com a irmã dele. Eu falei, fulana, quase que eu falei o nome dela. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Ela não fala comigo. E foi pra lá também. Daí eu voltei. Quando eu voltei, ela tinha... tava os três fechando a casa. E ela tava com a mochila, a mãe dele tava com a mochila, com a minha mochila, com o meu uniforme de trabalho na mochila, e jogou assim dentro da poça de lama e falou assim, você não mora mais aqui, pode ir embora. Eu falei assim, essa casa é minha, eu ajudei a construir, a senhora não, quem não mora aqui é a senhora tem a casa da senhora, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Aí ele falou, você não vai dormir aqui hoje, eu também não vou, ninguém vai ficar aqui. Eu falei, mas eu não tenho pra onde ir. Aí ele pegou e falou assim, não, mas eu já mandei mensagem para os seus amigos. E aí eles saíram andando. E eu fiquei ali chorando, sabe, sem ter para onde ir, sem saber o que fazer, preocupado com a situação da saúde da minha mãe e ao mesmo tempo sendo acusado de ter feito algo que eu não fiz, né, sendo acusado de ter agredido ele quando na verdade eu só me defendi. Acabou que uma moça me ofereceu um barraco de madeira para me dormir. É óbvio que eu não dormi, né? Fiquei a noite inteira olhando pro teto, vendo a noite passar. Foi muito difícil para mim, aquela situação. Chorei muito, não entendi o que aconteceu. No dia seguinte eu fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Chorei o dia inteiro também, né? Saía, ia no banheiro, chorava, voltava, enfim. E aí ele me chamou para conversar, aí eu voltei para casa, quando eu cheguei lá, tava ele na mesa sentado, do lado da mãe dele, não, de um lado ele, do outro lado da mãe dele, e eu sentei na porta, sentei numa cadeira bem na porta, assim, da casa, e ele levantou e começou a contar a história, a verdade dele, né, que ele estava sentado assistindo TV e eu estava deitado na minha cama. Quando ele me ouviu chorar e quando ele entrou no quarto, que ele foi me consolar, eu tentei dar um soco nele. E aí ele tentou correr e eu agarrei ele e aí eu comecei a agredir ele. Tentei matá-lo de todas as formas. Peguei ele pelo pescoço, tentei esganá-lo, tentei pegar facas e ele não deixou. E aí por fim ele ficou com medo e saiu correndo pedindo ajuda pela rua. Essa era a verdade que ele tinha para falar. E isso ele falou tudo na frente da mãe dele e eu não podia falar, eu só tinha que ouvir. E por esse motivo, por eu ser um perigo, um risco para a vida dele, eu não podia mais ficar lá, então eu tinha que procurar um lugar para mim. Ele ia me pagar tudo que eu tinha gastado na obra e só tinha essas duas condições. Ou eu aceitava ele me pagar tudo que eu tinha gasto do jeito que ele tinha, como tipo, do jeito dele, no tempo dele, ou eu dizia não e insistia em ficar lá, e ele ia na delegacia, ia fazer um boletim contra mim, dizendo que eu tentei agredir ele. E a terceira, né, que foi dita pela mãe, é que ela podia entrar em contato com uma associação criminosa para eles darem um fim em mim. A mãe dele, a evangélica.
né, a evangélica serva de Deus. Falou que ela tinha contato com o pessoal de uma facção criminosa e que uma questão de estalar de dedos eles me matariam, né? E de uma forma bem dolorosa, bem lenta e dolorosa. E eu falei pra ele que ele podia fazer do jeito dele, como ele quisesse. Pra mim não fazia... Eu tava tão assim, sabe, que eu falei, decida você, faça da forma que você achar melhor. E aí eu fui embora. Fiquei 2 dias na rua. No 3º dia eu procurei uma amiga, morrendo de vergonha. Pedi ajuda pra ela, fui morar na casa dela de favor. E a minha gerente, de onde eu trabalhava na época, na Pernambucanas, me deu auxílio jurídico. Eu tenho um amigo que é o Diego também, que é advogado, que também me deu alguns conselhos jurídicos. Eu fui até uma delegacia fazer um exame de corpo de delito e um boletim de ocorrência contra ele, para poder colocar num documento, né, de reconhecimento de dívida, que eu resolvi fazer com uma advogada, que foi me oferecida pela empresa. Quando eu cheguei na delegacia para fazer o exame corpo de delito, que eu também estava todo machucado e que eu não tinha agredido ele sim que a gente tinha entrado em vias de fato, o delegado falou que se eu fizesse o exame de corpo de delito e fizesse o boletim de ocorrência, ele seria preso imediatamente, porque ele já tinha passagem na polícia e ele devia 11 dias multas para o Estado. Então eu, tão ruim, né, tentei matá-lo e tudo, decidi não fazer, porque eu não queria que ninguém fosse preso por minha causa. Apesar de ter sido ameaçado de morte pela mãe dele. Teve um momento aí nos vídeos que eu também falei que ela foi racista. Sim, ela foi racista. Ela disse que eu era um urubu, que eu era um preto fedido, que eu era urubu. Eu não tenho a pele negra, mas eu sou negro, tá? Eu tenho descendência negra, minha avó é pretinha, e eu tenho muito orgulho disso. Os meus avós, por parte de pai, também são cafusos, né? São indígenas. Enfim, ela foi racista comigo, ela me ameaçou de morte, e ele me acusou de algo que eu não fiz. E aí eu não quis fazer. A advogada falou, você tem que fazer esse exame em corpo de delito, que é para provar, caso ele venha contradizer, venha dizendo que não aconteceu, você tem como provar isso, tem um documento que mostre isso. Então eu paguei a parte, né? Eu fui num instituto médico legal particular, fui numa clínica fazer o exame de corpo de delito lá. E eu fiz um exame de corpo de delito lá, paguei um valor caríssimo. E essa advogada fez esse documento para mim de reconhecimento de dívida, que eu levei até ele e ele teve que assinar. Bom, eu acho que esse foi o último vídeo contando um pouquinho sobre essa 4ª e última relação que eu tive, né? Ela durou mais de 2 meses, justamente porque foi o mais recente e talvez o que mais me marcou como pessoa, né? Todos eles me transformaram de alguma forma, mas esse literalmente foi um divisor de águas na minha vida, assim, sabe? Eu era uma pessoa antes desse relacionamento e eu passei a ser uma pessoa totalmente diferente depois dele. Talvez tenham mais 2 vídeos, não necessariamente deste relacionamento, mas contando e respondendo perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, sobre o meu 3º, que foi o relacionamento anterior a esse, e sobre esse também, beleza? Eu espero que vocês tenham assistido todos os vídeos até aqui. Eu sei que foi cansativo, porque foram, 2 meses contando a mesma história, mas é a minha história. Lembrando que esse é o meu ponto de vista, é a minha verdade, é algo visto por mim de onde eu estou. Não necessariamente que essa seja a verdade absoluta, não que eu esteja mentindo também. Eu estou contando, como eu disse, o meu ponto de vista. Mas provavelmente o ponto de vista dele é diferente do meu, né? Ele vai sempre se pôr numa posição de vítima. E eu tenho como provar documentadamente de que ele nunca foi vítima. Né? Se teve alguma vítima de golpe, ou de agressão, ou de qualquer coisa do tipo, eu tenho um documento que prova que não é ele. E não quero também ser a vítima dessa situação, até porque
Eu, durante muito tempo, amei estar no lugar de coitadinho. Hoje eu não quero mais ser vítima de ninguém. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado por terem acompanhado essa história até aqui. Não esqueçam de deixar o like e até o próximo vídeo.